Olha, estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Planejamento do Piauí, Washington Filho. Estou sorrindo aqui porque a gente estava conversando antes sobre o Piauí Pop e o secretário teve um desafio complicado, porque como ele é pai de criança, de bebê... Não é criança, 9 anos é criança. A criança tem um horário ali de acordar, então... de olho no Piauí Pop e de olho no horário. No sábado foi complicado, né? No sábado foi complicado. Sexta só for até mais... Não, no sábado ele deu uma folga, ele dormiu até umas 7h30, mas no domingo ele acordou cedo. Quer dizer, a sua ida na sexta, deu para o senhor esticar um pouquinho. Porque ela acordou mais tarde, né? No sábado. 45 a mais de sono, tendo chegado em casa umas 3 Agora, no sábado pro domingo, foi um negócio... complicado. Foi. Não, mas ele é gente boa, deu para ajustar. Aí ainda fomos fazer. Aí você tem que fazer aquele esquema, sai para fazer supermercado, você fica em atividade que é para o sono não chegar, né? Em permanente atividade, você não pode esquecer um minuto, porque senão chega e aí acabou. Mas sua avaliação, o governador foi também, o governador inclusive concedeu entrevista falando da importância do evento, inclusive incentivando, né, outros eventos semelhantes, porque não só mexe com a economia local, coloca Teresina no calendário de eventos de rock, de pop rock do Brasil, e o governador esteve, boa parte da equipe também, enfim, é um evento importante, né, para o estado do Piauí, né, secretário? Olha, muito importante, para aproveitar para parabenizar publicamente, né, os organizadores, na pessoa da Daniela Cunha, um arrojo grande, assim, uma estrutura que não deve nada a nenhum outro grande evento nacional, assim, todo mundo que eu encontrei elogiando a estrutura, a segurança, né? O resgate do Albertão, né? Porque acho que isso é muito importante, é uma praça esportiva que é muito pouco utilizada e que merece a atenção da nossa sociedade. A segurança foi fundamental. E uma coisa que até falei hoje com a Daniela e falei com o nosso secretário de Segurança, Chico Lucas, eu recebi 2 depoimentos de pessoas ali da região da Jerusalém, São José da Costa Rica e da Vila da Paz, do resgate que isso trouxe para aquela região, especialmente porque é uma região que hoje tem problemas, né, relativamente graves com a questão do tráfico de drogas, do encaminhamento da juventude. Então, assim, resgatou um pouco a autoestima daquela população, né, e cria, e isso eu disse textualmente para o Chico, cria uma responsabilidade nossa, enquanto governo estadual, né, de estar mais presente e de fazer pelas comunidades da cidade de Teresina coisas tão importantes quanto aquela. E muita gente da própria comunidade, né, teve a oportunidade de trabalhar, né, de uma maneira ou de outra, né, na estrutura. Então eu fiquei muito satisfeito, né, espero que se repita. Sei das dificuldades que há, quer dizer, mas assim, sob todos os aspectos, um passo muito importante, né, do ponto de vista do resgate de um festival que fazia 14 anos que não havia, né? Eu cobri 3 como repórter, 3 em 2004, enfim. Lembro que tem um bons anos, quando era no Jockey Club ainda. A última edição foi no Atlantic City. Inclusive a Rita Lee esteve lá na última edição. Aí você imagina-se, né, quer dizer, Atlantic City, Jockey, 14 anos depois você leva para o Albertão, é um gigante. Eu estive lá uma semana antes, né? Quando eu olhei o campo, olhei assim, ainda a estrutura de palco montada, meu Deus do céu, eu fiquei muito orgulhoso da questão do empreendedorismo, da capacidade de fazer. Revela muita capacidade de fazer do empresário piauiense, muito importante o apoio incondicional do governador Rafael Fonteles, né? Acho que tem um legado importante para a gente pensar. E obviamente... E para não falar, né, das coisas assim que você já mencionou, né, do desenvolvimento econômico, hotéis cheios, né, o giro de recursos que está no Estado, né, do exatamente. País, agora, secretário, só para encerrar o assunto do Piauí Pop, nossa, assim... Se o senhor for mais novo, isso é pouca coisa, né? Nós somos na... Eu tenho 5'3". Eu tenho 4'8", então, da mesma geração. Da nossa geração ali, ficou aquele gostinho dos Paralamas, né? Todo mundo estava... um infortúnio. Infortúnio, né? E tal. Agora, sobrou biquíni e, acho que o senhor curtiu muito bem, samba de Sá, né?
Gostei muito da Sandra de Sá, até do Paulo Ricardo. E o Paulo Ricardo também, exatamente. Paulo Agora Ricardo, o do Biquíni Cavadão foi... Não, o Biquíni eu sei que não vamos concordar, mas o do Olodum também foi legal. O Olodum não, mas enfim. Mas o Biquíni Cavadão foi extraordinário. Me lembrei que eu tinha 18 anos, cheguei em casa todo dolorido, engraçado, de tanto que eu pulei. A capacidade que a música tem de fazer a gente voltar ao passado, lembrar de episódios, passagens da vida, é um negócio muito... Uma outra coisa que é importante chamar a atenção, quer dizer, paralelamente à programação da noite, houve um seminário chamado Tem Futuro, que trouxe gente muito importante dessa área de inovação, da indústria de inovação, tecnologia, gente de Santa Catarina, né? E houve um momento muito especial, né, com o vocalista do Biquíni Cavadão, o lançamento do livro. Então, assim, houve, para além de toda a ambiência bem estruturada, né, do Piauí Pop, ele deixou um legado na área de educação, de inovação, que merece a gente prestar atenção. Secretário, vamos falar agora do Plano Plurianual. O nome a gente está falando de 2024, 2027, né? E o nome, quando a gente fala Plano Plurianual, às vezes, quem nos acompanha fica ali, o que significa Plano Plurianual? E aí nós estamos não só recebendo um secretário de governo, o secretário de planejamento, mas um professor também, que abusando da sua didática, para a gente fazer aqui uma explicação, o que significa para as pessoas entenderem de fato o plano plurianual. Na realidade, o plano é uma ótima pergunta, quer dizer, o plano plurianual ele é como se fosse a peça-mãe, né, do planejamento do setor público, tanto no nível federal, estadual e municipal. Ele é realizado, né, ele é votado a cada primeiro ano da administração, de uma determinada administração, e ele tem vigência pelos 4 anos seguintes, portanto, pelos 3 últimos anos daquela administração e o primeiro da administração seguinte. Então, um exemplo claro, nós estamos finalizando a execução do PPA, que foi votado em 2019 ainda, né, na gestão do agora ministro Wellington Dias. Então, você vai fazendo ajustes ao longo do tempo, mas ele determina, né, desse ponto de vista de médio prazo, quais são as principais prioridades e diretrizes da gestão e onde vai ser alocado esse recurso. O plano plurianual é dele que saem, mais adiante, as leis orçamentárias anuais. Então, tem sempre você vai ao plano plurianual, volta para a lei orçamentária e assim você vai fazendo sucessivamente. O senhor falou do plano plurianual, ele é votado no início de cada gestão ele tem vigência até o primeiro ano da gestão seguinte, mas a LDO é anual. A LDO a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, elas são anuais. Mas, por exemplo, no caso do Estado do Piauí, a Assembleia deve estar votando agora, antes do recesso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Mas ela pode ser modificada no segundo semestre em função do plano plurianual. É como se a lei brasileira determinasse que o primeiro ano da gestão é o ano de planejamento daquilo que se segue nos outros 4 anos, nos 4 anos seguintes, né? E como é o processo de planejamento e de montagem do plano plurianual? Olha, é um processo relativamente complexo. Nós iniciamos final de maio, início de junho, então nós tivemos conversas internas, né, com todos os órgãos da administração estadual ao longo do mês de junho. Como se trata de Estado, nós também precisamos conversar, né, e fizemos reuniões com o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública, que são, digamos assim, a maioria deles poderes, né, e tem seus orçamentos próprios, suas estruturas próprias que precisam constar dentro do plano plurianual. Hoje, agora à noite, a partir das 18h30, nós vamos ter a abertura digamos assim, do momento participativo do plano. Nós estamos trazendo pessoas, representantes dos 12 territórios estaduais, então tem uma abrangência estadual. Todos hoje? Na realidade, sim, nós vamos ter, o evento se inicia agora à noite, segue durante todo o dia de amanhã até a quarta-feira, meio-dia. Hoje é uma abertura mais solene, em que nós devemos ter, né, um posicionamento, digamos, inclusive do governador Rafael, sobre as principais diretrizes, conversando, né, com toda a população.
representativa do Estado. E amanhã nós teremos oficinas. E aí essas oficinas, elas fazem o quê? Elas determinam as prioridades. O plano está estruturado em pelo menos 8, né, grandes programas. Então você tem programa na área de educação, de saúde, de segurança pública, desenvolvimento econômico, na área de meio ambiente, na área de redução das desigualdades sociais, na área de gestão por resultado. Então, assim, essas áreas vão ser objeto de discussão. Eu gosto de dizer o seguinte: nós somos, o estado do Piauí é dividido em 12 territórios de desenvolvimento para fins do planejamento. Quem mora em Parnaíba, né, e quem mora, por exemplo, em Baixa Grande do Ribeiro, ou Corrente, ou Picos, ou Guaribas, mora no mesmo estado, mas obviamente tem condições de prioridades muito diferentes, né? Vamos lá. Você tem, até do ponto de vista, né, de meio ambiente, você tem o semiárido, você tem o cerrado, você tem aqui o território dos cocais, né, você tem a região litorânea, quer dizer, são atividades econômicas distintas, né, são prioridades distintas, e é isso que a gente quer dessas oficinas, né, que cada representante desse território, dentro desse conjunto de ações, né, que de uma maneira ou de outra foi votado em praça pública, né, no ano passado, ele determine qual é a sua prioridade. Você falou votado em praça pública, é bom destacar que o plano plurianual tem, e no caso do governador Rafael Fonteles, que é um governador extremamente técnico, esse plano plurianual, ele é, digamos, uma espécie, claro, com algumas mudanças, mas uma espécie de concretização da plataforma de campanha. É exatamente isso. Na realidade, assim, ele surge, né, desse momento democrático maior, que é, né, o período eleitoral, que é a plataforma, né, de campanha. Todos os candidatos são obrigados inclusive a registrar no Tribunal Regional Eleitoral as suas plataformas de campanha, os organismos de imprensa, né, os organismos de controle do próprio Estado, os órgãos de controle do próprio Estado, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, né, Controladoria Geral da União, quer dizer, verificam isso. E há outros, né, quer dizer, você tem digamos, órgãos de imprensa que têm o site, colocam lá com o plano de governo e lá no final da gestão dizem o quantos por cento daquele plano de governo foi cumprido ou não. Né? Aliás, normalmente é feito isso, né? Exatamente. É uma medida, né, do respeito do gestor em relação àquilo que foi. Obviamente que isso foi quebrado na pandemia, porque ninguém esperava que fosse tudo parar num ano, mas, no geral, esse é o procedimento. E, como você disse, o governador Rafael Fonteles tem declinado muito fortemente a sua diretriz de que o plano de governo seja seguido por todos nós, secretários, que lhe somos, né, peça-chave no sentido de auxílio na condução da administração e, obviamente, né, essa é a matéria-prima do plano plurianual. E aí o que a gente vai fazer é escutar justamente essas diferenças, né? Novamente, Parnaíba, Picos, Floriano, Baixa Grande do Ribeiro, Guaribas, Pajeú do Piauí, Bonfim do Piauí tem, né, percepções diferentes das prioridades que esse conjunto de ações traz para as suas vidas, em termos de melhoria. Né? Aí nós temos claro, o plano de governo apresentado pelo então candidato a governador Rafael Fonteles, como o próprio candidato disse na época, foi elaborado com base, foi feito com técnicos, mas também com base na população, ouvindo associações, ouvindo entidades que representavam a população. De acordo com as oficinas, secretário, pode haver alguma mudança? Na realidade, alteração, adequação? Sim. Né? O que consta do plano de governo, né? Até porque passou pelo escrutínio da população como um todo, fica lá, mas tem sempre alguma ausência, tem sempre alguma modificação de circunstância, tem sempre algo novo que pode ser acrescentado, e é por isso que esse momento de participação social é tão relevante, porque para nós gestores, né, a escuta da população é algo fundamental para que a gente possa acertar naquilo que está fazendo, né, e principalmente levar os benefícios e os serviços que a população, né, tanto espera e tanto, né, cobra de cada um de nós enquanto gestor. O que é que a gente pode apresentar? É uma peça, não é uma peça tão simples, afinal de contas é um planejamento até o primeiro ano da próxima gestão, então é uma peça complexa. Mas, em resumo, o que é que a gente pode apresentar para quem nos acompanha de novidade
secretário, o que é que pode se esperar do plano plurianual? Olha, tem em termos de prioridades, os caminhos, as prioridades. Né? Tem um ponto muito relevante, que é a questão da transformação digital. Acho que essa é uma das principais metas, está na visão de futuro do governo. E a questão da redução de desigualdade, que passa pela reestruturação, digamos assim, do ensino médio no estado do Piauí, na perspectiva do tempo integral e do ensino profissionalizante. O governador vem dizendo isso de maneira reiterada. Todas as viagens que ele faz, ele visita escolas, leva o nosso secretário Washington Bandeira, né, para o acompanhando, né, faz inaugurações quando é possível, visita as obras. Então, a educação é um pilar fundamental. E aí você tem a área de desenvolvimento econômico, né? Lembrando sempre que, né, o governo tem uma meta ousada de gerar 80 mil novas oportunidades de emprego e renda, né, nos 4 anos. Então, essa é uma área também muito significativa. E, obviamente, aí você tem, eu estou colocando essas 3, digamos assim, como ponta de lança, a questão de transformação digital, na ponta para a nossa juventude, a questão de educação, essa questão do emprego, né, para todas as pessoas de todas as idades. Isso é fundamental para cada um de nós, mas, obviamente, a gente não esquece da saúde, que é um serviço essencial, básico, muito reclamado pela população de todo o estado, a questão da justiça, né? Mencionei aqui o papel fundamental, né, para o sucesso de uma iniciativa como o Piauí Pop, a sensação de segurança, e aí, obviamente, que tem a ver com o trabalho e a capacidade de gestão do nosso secretário Chico Lucas e, obviamente, a determinação do governador Rafael Fonteles. E essa transformação digital que o senhor fala é uma transformação digital que ela é muito ampla. Quer dizer, quando a gente fala, muita gente pensa que transformação digital ali é simplesmente computador, internet. Não, é uma transformação nos serviços, na educação, na saúde. É um tipo de transformação que atinge todas as áreas de governo. É para onde o mundo segue, né? Inevitavelmente. Hoje a gente depende cada vez mais da tecnologia, né, para as mínimas coisas, né? E o governo lançou nesse primeiro semestre o GovPI Empresas. Hoje é possível um empreendedor abrir empresa, né, dependendo do nível de complexidade, basicamente sem presença física em nenhum dos órgãos envolvidos nesse processo, né, de abrir uma empresa. Estamos planejando a CEPLAN e a ETIP, né, a empresa de tecnologia, a antiga ATI, né, o GovPiauí Cidadão, né? São os serviços. São os serviços, quer dizer, trazer cada vez mais os serviços para a mão do marcação de consultas, análise quer dizer, o histórico escolar de um aluno, tirar uma carteira de motorista naquela parte que não é necessário, né? Quer dizer, alguns exames são obrigatórios, né, você ter a presença, mas implantar uma política que o governador Rafael Fonteles chama de cidadão-centrismo, ou seja, fazer com que a administração pública olhe para as necessidades do cidadão e traga essas necessidades, né, para próximo dele, para que ele tenha uma vida mais facilitada e se sinta, né, melhor diante, né, das exigências que, de uma maneira ou de outra, o Estado é obrigado a fazer em relação a cada um de nós. Secretário, o governador tem falado, aliás, o governador fala de vários assuntos e primeiro que tivemos aquela viagem, a primeira viagem, acho que internacional, para a Estônia, a primeira viagem internacional do governador, que foi visando essa plataforma de tecnologia para entender melhor o funcionamento e trazer esse modelo para o estado do Piauí. E aí nós tivemos a outra viagem já com foco na produção do hidrogênio verde, né, que é a questão da energia limpa e a questão também da geração de emprego e renda, desenvolvimento do estado. Assim, o próprio ministro Elton Dias ficou fascinado quando conversou com o governador, com tudo que foi planejado. Ao mesmo tempo, né, você tem transformação de eu não lembro exatamente o número, mas o secretário Washington Bandeira esteve aqui na semana passada e trouxe exatamente os dados, mas várias escolas já foram transformadas em escola de tempo integral. Tem esse planejamento até 2025 do governador de todas as escolas em tempo integral. Isso custa dinheiro, isso custa capacitação, mais funcionários. Então, se a gente olha, né, algo mais, digamos, que é um pouco distante da população, que é o hidrogênio verde. Então, você tem
nível de trabalho. Aí você vai lá para o básico, que é a questão da educação. No meio dessa história também tem um projeto da ligação. A produção de grãos, lá do sul do Piauí. Multimodal. Exatamente. Multimodal até chegar no porto. Então são muitas frentes, secretário, ao mesmo tempo e não são frentes baratas, né? Na realidade, a gente tem se preparado do ponto de vista fiscal. O governador Rafael tem plena consciência de que sem equilíbrio fiscal você não realiza. Do ponto de vista dos projetos de educação, né, existem os recursos, até por conta do Fundeb, e aumentar o quantitativo de escolas de tempo integral, na realidade, aumenta, né, a parcela do Estado, né, no financiamento, né, do Fundeb, né, para os alunos. Então isso tem um nível de sustentabilidade bem interessante. No caso do hidrogênio verde, é a atração de investimentos privados, o Estado tem que fazer face, né, à infraestrutura. E no caso do multimodal, o governador tem se empenhado, no caso do multimodal e das energias renováveis. É uma pauta individual do governador, ele lidera pessoalmente essas questões. Então eu não tenho a menor dúvida de que ao longo desses 4 anos a gente vai fazer um processo de mudança, né, da estrutura econômica do Estado muito forte, né, a partir da sua base educacional, mas buscando também esses investimentos de ponta, de vez que é uma oportunidade mundial, né? A questão, né, energética do fim do uso de combustíveis fósseis hoje é uma pauta mundial. Nas próximas 2 ou 3 décadas, né, carro a gasolina e óleo diesel vai ser uma raridade, vai ser tudo ou combustível tipo álcool ou elétricos, né, carros elétricos, e isso pela primeira vez coloca o Piauí numa dianteira importante. Nós já temos uma dianteira tanto em energia fotovoltaica, né, solar, também, quanto eólica, né? Os alimentos seguem a mesma tendência também. Exato, alimentos, cada vez mais orgânicos. O senhor falou sobre tecnologia, eu terminei um curso agora, mas um curso para jornalistas, né? Para ferramentas que os jornalistas precisam usar. Estou só ainda porque é incrível, fiquei fascinado. Fazia tempo que eu me fascinava com uma situação como aquela. De inteligência artificial. São algumas ferramentas que foram lançadas para jornalistas para serem aplicadas usando inteligência artificial. Eu fiquei fascinado com aquela história. Eu digo, não é possível. Cada aula que era dada, quando o professor ia dizer, agora nós vamos mostrar como essa situação pode ser traduzida pela inteligência artificial. Olha, se você precisar disso, a inteligência artificial vai lhe dar isso, isso e isso. Antes ele mostrar, eu dizia, é mentira, é impossível. Aí você batia, eu digo, não pode. Aí quando você pega as ferramentas e começa a utilizar, secretário, para mim era como se fosse uma criança pegando um brinquedo, assim, sabe? Assim, quer dizer, isso eu estou falando de uma pessoa com 48 anos de idade, 29 anos de profissão, e dá essa sensação, você imagina isso para quem já nasceu nesse meio, né? Essa fronteira da 4ª Revolução Industrial, ela é bem desafiadora, encanta. Ela é desafiadora para o setor público, porque à medida que ela cria novas oportunidades, inclusive de eficiência no trabalho, ela desemprega, né? Algumas profissões mais mecânicas. Jornalista, né? Pelo menos, vai precisar de alguém para falar alguma coisa, né? Tem que ter essa vantagem, né? Mas, assim... Pode pegar, só interrompendo, olha, daqui a pouco, você tem tem uma empresa aí da Magazine e tal, que usa uma boneca, né? Aí diz, mas ninguém vai assistir uma boneca falando, uma boneca não tem credibilidade, tem que ter alguém lá para falar e tal, senão não funciona. Mas torna o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, né? E, assim, aquelas ações mais rotineiras, né, que exigem pouca capacidade, assim, você muda o nome da pessoa, o CPF, você tem o documento pronto, isso, né, vai ser feito de maneira muito mais objetiva e rápida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela inteligência artificial. Eu estou dizendo isso porque, assim, normalmente o governo... A gente já convive com isso e às vezes não percebe. Eu digo isso porque às vezes muitos governos assumem e tratam logo, às vezes até na campanha, dizem, olha, o governo da saúde, o governo que vai investir, é um mandato voltado para a educação, o que não se registrou no caso do governador Rafael Fonteles, quer dizer, ele tem falado
de diversas áreas. Mas tem esse foco. Isso torna o desafio ainda maior, né? Tem, assim, concretamente tem esse foco da transformação digital, da questão, né, da redução de desigualdades, como eu falei, e a questão, especialmente através do emprego, e a questão do meio ambiente. E essa oportunidade histórica que a gente tem de produção de energias renováveis pode mudar o Piauí de patamar, inclusive do ponto de vista internacional. Secretário, e sobre o orçamento popular, orçamento participativo, né, que por enquanto tem Teresina e Parnaíba. Eu vi uma declaração do senhor falando que ficou surpreso, inclusive, apesar de Teresina e de Parnaíba em especial, quer dizer, de ter sido a primeira vez que aconteceu, então até que houve uma participação considerável. Como é que está o planejamento para o próximo e há a possibilidade de outras cidades serem incluídas? Nós ainda terminamos a primeira fase, que foi a fase de cadastramento. Essa declaração eu dei justamente porque ele é um processo todo digital, né? Quer dizer, senão demoraria muito mais. E cria uma nova cultura, né? Nós estamos avaliando as propostas. Agora, no dia 25 de julho, a gente deve, né, dizer quais entidades e quais propostas foram validadas. E do dia 1º ao dia 18 de agosto vai se dar a votação dessas propostas. Então, nós estamos, digamos, numa segunda fase, que é mais interna. Tivemos até 16 de junho a primeira fase, que é a fase, né, de cadastramento das entidades. Foi onde, né, a gente teve uma resposta muito positiva da população, né, da representação dessa população através das lideranças comunitárias. Esperamos ter uma resposta bastante positiva também em agosto, quando da votação das propostas. E há sim, da parte do governador, intenção de ampliar esse processo, mas devemos tomar essa decisão agora, né, no transcurso desse segundo semestre do ano, a partir inclusive dos resultados de votação. Devo confessar, assim, o digital foi uma ajuda enorme, mas ainda representa desafios muito importantes para determinadas comunidades. Então a gente precisa pensar nisso, obviamente que tem que acelerar essa transição e a gente tem que pensar nessa expansão, né, em função, inclusive, da experiência piloto que estamos tendo agora nos dois principais municípios. Desse eixo digital, desse trabalho do eixo digital, com crianças, jovens, justamente para que as futuras gerações não passem o que essa geração... Nós estamos na geração da transição, né? Para que não ocorra essas dificuldades. Eu me acho uma pessoa relativamente antenada, né? E assim, estou atrás de um curso de inteligência artificial para eu entender a potencialidade. Nós temos, digamos, um ranço analógico ainda, mas estamos tentando mudar, né? Eu sou daqueles que ainda gostam do papel. Eu também gosto do escrever. Agora, para encerrar, secretário, o senhor é do PSB, né? O senhor é do PSB e o PSB sofreu agora uma mudança no comando. Agora é o ex-deputado federal Rodrigo Martins. E o senhor já conversou com o presidente, o novo presidente, sobre a questão da estruturação do partido, principalmente no interior do estado, e obviamente o partido vai integrar a base do governador Rafael Fonteles? Certamente, nós conversamos na semana passada, acho que terça, quarta-feira da semana passada. Há um interesse nosso, né, em manter, né, do partido, digo, né, eu também estou na direção estadual, além da municipal de Teresina. Há interesse pleno do partido, né, não tem nenhuma razão para deixar de fazer parte da base do governador Rafael Fonteles. Né, temos nos movimentado no sentido de fazer alguns contatos em relação à chapa proporcional aqui na cidade de Teresina e em outros locais. Então, assim, é um processo de construção e da minha parte, da parte do Rodrigo Martins, né, do presidente Rodrigo Martins, estamos alinhados. Secretário, obrigado pela participação e a gente vai acompanhar esse trabalho da confecção, digamos, do plano plurianual, de ouvir a população, enfim, o resultado final desse trabalho que, como o senhor disse, é fundamental, é a peça-mãe do governo, porque é um planejamento a longo prazo. Obrigado. Sou eu quem agradece sempre a oportunidade. Obrigado. Uma boa semana para nós, né? Estamos iniciando a semana.